Abra a tua Bíblia, 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Quantos aqui gostam de Lodebar? Ninguém, né? 2 Samuel 9. Quantos aqui já ouviram falar esta palavra Lodebar? Já ouviram falar? Já ouviram dizer assim: Deus vai te tirar de Lodebar? Alguém vai te tirar de Lodebar. Eu estou passando por Lodebar. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Pai, nós te louvamos por este momento, por esta oportunidade, Senhor. Está na tua casa, diante da tua igreja está a tua palavra, Pai. Pai, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor. Ela penetra entre a divisão de alma, junta, medula e espírito. Pai amado, a tua palavra ela é apta para discernir o pensamento e o coração do homem, Pai. É pelo poder da tua palavra que nós estamos aqui, Senhor Deus. E os corações, Pai, foram preparados como terra férteis nesta noite para receber esta semente que é a tua palavra, Senhor. Onde estiver um coração necessitado nesta noite, que o Senhor possa alojar esta mensagem neste coração e que esta mensagem possa transformar esta vida pelo poder desta palavra, porque ela é viva, ela é viva. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, por esta oportunidade. Louvamos ao Senhor por esta igreja. Nós declaramos, Pai, que esta casa aqui é Tua e este povo aqui é Teu e tudo aqui é para Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui já ouviram dizer que eu estou no vale? Para não dizer assim, eu já falei que eu estou no vale. A palavra vale ou deserto, ela praticamente, ela é uma das palavras quase que diariamente usada pelos discípulos de Jesus. E quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. Diariamente, quando você vê alguém passando por um momento de dificuldade, por uma prova ou por uma situação adversa, a primeira coisa que se define aquele momento, que a pessoa usa para identificar aquilo é: eu estou passando por um momento, eu estou passando por um deserto, eu estou passando por uma dificuldade. Quantos de nós, quando nós ouvimos alguém falar que está esquecido? Quantos de nós já ouvimos falar quando alguém vai dizer, quer dizer no meio, na nossa linguagem cristã, vai dizer assim: eu estou abandonado, eu estou colocado de lado, eu estou de escanteio, vai usar o termo, eu estou em Lodebar. Porque se você for olhar na etimologia bíblica, Lodebar significa terra do esquecimento, terra árida, seca, mais a fundo significa terra que não produz. Quem é que quer um lugar assim? Quem é que quer uma terra seca? Quem é que quer uma terra árida? Quem é que quer um lugar que não produz? Em outras traduções vai estar assim: terra sem pasto. E se não tem pasto, não tem agricultura. Se não tem pasto, não tem produção. Se não produz, não tem vida. E se você for mais a fundo, então, terra sem vida. Quem é que quer viver em um lugar onde não tem vida? Quem é que quer viver em um lugar que não produz? Se não tem vida, morre. Então você chega para um ambiente onde você automaticamente já sabe que não tem vida, automaticamente você já se autoavalia como uma pessoa morta. Por quê? Você está esquecida ou esquecido em um lugar que pela sua geografia já está caracterizada em um lugar sem vida.
Isso é Lodebar. Todos nós conhecemos a história de Saul. Saul foi o primeiro monarca constituído como rei de Israel. Deus levanta o profeta Samuel para cuidar do povo. Samuel já está um pouco tão velho, cansado, mas devido à sua idade e o seu cansaço, assim também, ele era a boca de Deus naquele tempo. Mas o povo de Israel começou a olhar a cidade vizinha, o povo de Israel começou a olhar as nações aos arredores, e começou a se comparar com aqueles povos. Triste é quando se compara com alguém que está do lado crescendo, e não se entende o que é um crescimento saudável ou um inchaço. O povo crescia, mas eles não sabiam se era um crescimento saudável. Então começou a fazer comparações, e entenda que comparações de forma errada pode te matar. O povo começa a comparar e chegar para Samuel: nós queremos um líder, nós queremos um homem, nós queremos um representante. Ignorando eles que o maior representante, o rei dos reis, senhor dos senhores, era o rei de Israel. E Deus vai, por misericórdia, ouvir a aclamação do povo. Deus vai dizer para Samuel o que precisava fazer. E todos nós conhecemos a história de Saul. Saul começa muito bem. Saul começa o seu reinado tão bem. Saul começa fazendo tudo aquilo que poderia fazer, porque Saul tinha características, qualidades de rei. Saul não era somente um rei, ele era um bom conselheiro. Saul não era somente um rei, ele era um bom soldado. Saul não era somente um rei, ele tinha boas estratégias de guerra. Saul era sim um homem preparado. Talvez isso, essa alta preparação, talvez esse alto julgar-se ser melhor em algumas áreas, fez com que esse homem caísse. Porque todas as vezes que Deus levanta para trabalhar, Deus delega funções para cada pessoa de acordo com a sua capacidade de fazer. Porque não é a capacidade da pessoa, é Deus que coloca a capacidade em cada um de nós. O que nós fazemos é simplesmente aperfeiçoar aquilo que Ele colocou em nós. Aperfeiçoa o dom que há em ti. Sabe o que vai acontecer? Saul era um chefe de guerra, era um rei, mas melhor do que Saul sendo o rei, existia um sacerdote. E o sacerdócio não estava na mão de Saul, o sacerdócio ainda estava na mão de Samuel. Saul era um líder de guerra, mas existia um sacerdócio na casa, existia um sacerdócio na nação. Deus vai dizer para Samuel: os inimigos estão sitiando a cidade, os inimigos querem o poder de Israel, os inimigos vão tomar o trono de Israel. Pois prepara Saul, prepara ele para lutar. Mas antes dele sair, é preciso que haja um sacrifício. E Samuel vai dizer para Saul: Saul, é preciso fazer um sacrifício antes de descer para o campo de batalha. Saul entendia que o sacrifício era simples, mas que era preciso o sacerdócio fazer. E olha que coisa tão interessante. Saul percebe que o inimigo aproxima. Saul percebe que a hora da batalha chega, mas Saul não vê sinal do sacrifício chegando. Porque Saul está entendendo que ele precisa fazer com a sua mão, usar o tempo seu na estratégia que Deus estava trabalhando. Mas Deus disse para Saul através da boca do profeta: por isso nós não devemos desprezar o representante de Deus, os profetas que Deus levanta. Diga para Saul que prepara o povo, mas que é você quem vai fazer o sacrifício. Só que agora Saul tem o povo preparado, mas Deus não dá a ordem para o profeta fazer o sacrifício. E qual era o sacrifício? Era uma coisa simples que Saul poderia fazer. Tem coisas que é simples, nós podemos fazer, mas a autoridade não está nas nossas mãos para fazer. Saul sabia que era simples, ele poderia fazer, mas era preciso o sacerdócio chegar e fazer. Só poderia ser Samuel. Samuel chega para preparar o sacrifício, e ele vai dizer: Saul, o povo está pronto? Sim, está em linha de batalha. Saul, e agora? Como está a situação? Todos estão com espada, porque a guerra era sangrenta. Tudo bem, Saul, agora vem comigo, porque vamos fazer o sacrifício. Olha, Samuel, eu sabia desta luta, e você chegou um pouquinho atrasado. O sacrifício eu mesmo já fiz. O sacrifício eu entendo que era para você ter feito, mas eu tomei frente e acabei fazendo, porque era um sacrifício simples. E Samuel vai olhar para Saul e vai dizer assim: Saul, por mais simples que era o sacrifício de fazer, você não estava liberado para fazer na parte do Senhor. Saul, você desobedeceu a Deus.
E a sua desobediência quebrou um reino que era eterno. E aqui nós aprendemos uma lição muito grande. A desobediência não quebra simplesmente coisas pequenas. Ela quebra também pactos que podem ser eternos. Porque Samuel vai dizer: a tua desobediência em fazer um sacrifício pequeno quebrou um reino que era eterno. Não era só uma coisinha simples. Porque Saul chegou para fazer uma coisa pequena. Saul chegou para fazer um sacrifício porque os seus soldados estavam prontos. Saul estava pronto, ele se dizia preparado, mas ele colocou a mão em uma coisa pequena, mas por ser pequena, não era para ele fazer. A desobediência de Saul fez com que Deus dissesse: quebra com Saul. Agora Samuel levanta um outro rei, e Samuel então vai relutar ainda com Deus. E aí vocês sabem toda essa história. Samuel, o povo chega, começa a matar os soldados. Saul perde o seu irmão, Saul perde os filhos, vai acontecer uma reviravolta naquele lugar. Saul vê-se isolado, ao ponto de pedir soldados treinados para te proteger, para que o matasse. Ele tinha alguns soldados com ele: vocês estão treinados para me proteger, mas eu não quero passar pela vergonha de ser morto pelos meus inimigos. Me matam. Sabe o que os soldados vão dizer para Saul? Que os inimigos te matam, mas desde o início fomos treinados para te proteger nesta guerra, pois a nossa mão não vai derramar o sangue do nosso chefe por uma vergonha de um pecado que ele cometeu. Nós não vamos lhe matar. E eles deixaram então Saul. Saul coloca-lhe uma lança no chão, e o próprio Saul lança sobre ela, e ali se vai Saul. A notícia chega em Israel que todos morrem, que todos se foram. E o que vai acontecer? Existe uma mulher naquela casa chamada Ama. Ela estava cuidando de uma criança. Por quê? Porque os inimigos não queriam o povo, os inimigos queriam o reinado. Os inimigos não queriam as pessoas, os inimigos queriam o trono. Porque se os inimigos queriam o trono, eles têm um governo. Entende o que o inimigo quer? O inimigo não quer coisa pequena, o inimigo quer cabeça, o inimigo quer governo, o inimigo quer tirar a mente. Porque se ele toca na mente, ele tira o governo das pessoas. Ele não queria as pessoas. E aquela mulher vai pegar aquela criança e vai trazer para fora e vai dizer assim: ele é da hierarquia, ele é o próximo a assumir o reinado. Então se os inimigos vêm, se deixar ele vir, vão saber que vai ter reino em Israel. Vamos tirar ele daqui. Vamos pegar Mefibosete, vamos levar para um lugar, porque precisa protegê-lo. A babá Ama pega essa criança e começa a correr, ela cai, tropeça e cai. Eu já ouvi pessoas pregar, pastora: alguém tenta quebrar as tuas pernas. Eu já ouvi isso. E eu não estou aqui desfazendo o que ninguém pregou. Não estou aqui para desfazer. Mas nem sempre o que ruim acontece com a gente é alguém realmente querendo quebrar as nossas pernas. E sim pode ser o início de uma proteção de Deus para que nós voltamos a reinar lá na frente. Então a mulher pega aquela criança e começa a cair. Porque hoje em dia é muito fácil falar que alguém deu rasteira, mas esquece que por trás dessa rasteira que alguém possivelmente deu, existia um grande livramento de Deus. Aí as pessoas ficam te julgando a vida toda: me deu rasteira lá atrás, me deu rasteira lá atrás, e não entende que lá na frente foi um grande livramento de Deus. Aquela mulher não deu rasteira em Mefibosete, ela simplesmente estava carregando aquela criança para que ele assumisse o trono, ou que ele voltasse ao palácio um dia para ser honrado. Então ele vai ficar aleijado das suas duas pernas. Ele vai para onde? Para Lodebar, terra do esquecimento, terra que ninguém quer, terra que não tem vida, terra que não produz. Mas se você for ver o que a Bíblia está dizendo, quantos de nós existe momento na vida que nós questionamos este momento? Deus sabe como fazer, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir. Antes da Bíblia vai dizer Lodebar, a Bíblia vai dizer duas coisas que é importante na vida de um homem e que em muitos momentos passa desapercebido a nossos olhos. Por isso que a Bíblia precisa ser examinada. A Bíblia vai dizer: onde ele está? Perguntou o rei Azibe e respondeu: para onde ele está indo? A mulher pega o menino e vai levar para onde? Lodebar. Mas antes da palavra do Senhor dizer Lodebar,
ela vai dizer assim: na casa de Maquir, filho de Amiel. O menino está fugindo para uma terra que não tem vida, mas Deus prepara uma casa e uma família. Deus prepara refúgio e um lar. Deus prepara lugar de refúgio. Você pode estar passando por uma luta e entrando no deserto, mas antes de você chegar lá, Deus já preparou casa, lar, família, apoio, abraço, cuidado. Deus não vai deixar você chegar no deserto. Se é para você voltar para o palácio vivo, pode ser no deserto. Antes de chegar no deserto, tem casa de Maquir, tem filiação, tem paternidade. Você não vai ficar órfão no deserto. Só que nós lembramos de quê? Para onde foi Mefibosete? Para Lodebar. Quem Mefibosete estava onde? Lodebar. O que é Lodebar? Terra seca, terra que não serve. Mas nós esquecemos que em Lodebar existe casa de Maquir. Nós esquecemos que em Lodebar, a Bíblia faz questão de dizer que em Lodebar existe um homem chamado Maquir. E ainda vai dizer assim, ó, filho de Amiel. Vai dizer que na casa que ele está, o homem que guardou ele tem pai, tem paternidade. Ele está sofrendo, mas tem cuidado. Ele está passando por dificuldade, mas tem quem cuida. Ele está passando por problema, mas tem quem guarda. Ele está sofrendo, mas tem quem estende a mão. Agora imagina, alguém vai pegar uma criança que não pode mais andar, que está aleijado dos seus pés, que não pode mais fazer nada. Desde pequenininho vai ter que cuidar, levar no banheiro, levar para a escola, fazer tudo como se fosse filho. Sabe por quê? Deus é pai. Se é para voltar para o palácio um dia, entenda, Deus não vai deixar morrer no deserto. Deus vai fazer acontecer. Aquele menino chega na casa de Maquir. Ele vai estar passando por um tempo. Todo mundo, um alvoroço todo em Israel. As pessoas morrendo. Uma coisa que as pessoas se preocupam nos tempos atuais, porque Israel é evidência. Israel é um holofote muito forte. Porque em Israel estava o que? O palácio. Israel estava o que? Os adornos das roupas. Israel estava os grandes outdoors. Israel estava as grandes visibilidades. Então a preocupação era sempre qual? Única e exclusiva. Está onde? Em Israel. Agora, se você falar, o inimigo poderia pegar o futuro príncipe em Lodebar, sim ou não? Poderia, mas o inimigo pegou o futuro príncipe em Lodebar? Não, porque a cidade nunca foi arma de um inimigo nas mãos de Deus para permitir que matasse Mefibosete. O lugar Lodebar nunca foi a arma que Deus deixou para o inimigo usar para matar Mefibosete. Lodebar foi uma cidade que Deus usou para guardar um futuro príncipe de Deus em vida. Sabe por quê? É melhor estar em vida em lugar que está possivelmente esquecido no momento do que estar morto em Israel. É melhor estar num lugar que em algum momento, por um espaço curto de tempo, porque a Bíblia vai dizer que o rei mandou chamar. Ou seja, a Bíblia está garantido que uma hora ou outra alguém vai lembrar. E alguém está no palácio. É melhor esperar em um lugar que ninguém fala o teu nome, em um lugar que ninguém ouve, vivo, do que morrer em Israel. Aquele menino está lá esperando, todos os dias, ele não sabia o que fazer, ele não sabia mais, mas ele está crescendo. Quando a Bíblia vai dizer que ele volta para cá, quando a Bíblia vai dizer que ele volta para o palácio, olha para vocês verem. Lodebar é terra de quê? Sofrimento, não é? Lodebar é terra que não tem pasto. Lodebar é terra que não tem vida. Lodebar é terra que não tem pasto, não tem cultura, não tem nada disso, não é verdade? Isto é Lodebar. Mas a Bíblia vai dizer que ele chega menino e sai grande. Ou seja, no lugar que não tinha comida, no lugar que não tinha nada disso, ele encontrou a casa do pai de Maquir. Então no lugar onde havia escassez, chega um menino aleijado, cresce e vira homem. E naquilo que ele virou homem, ele cresceu. O seu crescimento aconteceu no lugar onde que muito desprezava.
O crescimento de Mefibosete se deu onde mais foi desprezado por todos. Então Mefibosete agora, ele está passando um processo. Ele vai viver uma experiência. Tem momentos nas nossas vidas que nós não precisamos sair de Lodebar para encontrar Deus. É preciso encontrar Deus em Lodebar. Não é que a minha família é ruim, eu preciso encontrar Deus na minha família. Não é que o meu trabalho é ruim, eu preciso encontrar Deus no meu trabalho. Não é que o ambiente, nós precisamos olhar o nosso ambiente diferente. Não é, eu vou buscar Deus ali, não. Eu quero encontrar Deus aqui em Lodebar. Porque é a terra que Deus está me protegendo. O que para muitos é morte, para mim Deus está me guardando. O que para muitos já não é mais saída, para mim Deus está me guardando. O que eu não entendo hoje, eu vou entender amanhã. O que para mim era um escárnio, era uma humilhação, mas para o amanhã, quando eu sentar à mesa com o rei, eu vou entender. Lodebar valeu a pena, porque eu encontrei casa onde não existia morada. Eu encontrei saída onde não existia porta. Eu encontrei no deserto aquilo que eu não esperava. E o que você não esperava? Eu encontrei paternidade. Casa de Maqui, filho de Amiel. O momento é difícil, às vezes é complicado, mas Jesus tem como proteção. Mas não só proteção, Ele tem uma casa, Ele tem um lar, Ele tem uma paternidade. Ele não vai te deixar órfão. Ele foi, mas deixou o Espírito Santo Consolador. E aquele homem vai chegar. E eu já vou terminar. Felicidade. Ele vai por um caminho. Nem sempre a felicidade está no destino onde nós vamos chegar. E nem de onde nós saímos. Existem momentos em que é preciso encontrar a felicidade no percurso durante a caminhada, para que quando se chega do outro lado, nós sabemos, possa que eu não viva os mesmos momentos ali, mas eu experimentei algumas felicidades na caminhada. Eu não tenho mais dificuldade em enfrentar outra caminhada. Eu enfrentei uma parte do deserto, então eu não tenho dificuldade em enfrentar uma outra parte. Por quê? Porque ele fez o caminho de volta. Ninguém sabe como ele chegou na casa de Maqui. Depois que ele quebra a perna, ele chegou como? No colo ou em um carro? Mas ele saiu em uma carruagem. Quando chega alguém para chamar, ele saiu numa carruagem. O lugar é escasso, é seco, mas existe saída. Ele volta. Chega alguém, bate na porta. Ei, Maqui vai abrir a porta. E vai abrir. Nós viemos buscar, temos uma informação que tem um jovem aí, uma criança. Criança? Não tem criança aqui. Tem um homem aqui. Mefibosete, sim, é esse mesmo. Como assim? Já fazem muitos anos que eu estou cuidando dele. Nós viemos buscá-lo, porque o rei prometeu ao avô dele que iria chamá-lo, que iria honrá-lo. Nós viemos buscá-lo para honrá-lo. Sabe o que é interessante? Eles pegam o jovem, leva para o palácio. E cadê Maqui na história? O homem que pega um menino aleijado, cuida dele a vida toda. Na hora que a criança vai para o palácio, não se ouve mais falar de Maqui. Ingratidão? Não. Porque tem coisas que Deus vai nos levantar para usar, simplesmente para proteger os príncipes de Deus. Em lugar nenhum você vai ouvir falar coisas que Maqui fez. Simplesmente protegeu alguém que precisava ser honrado por Davi. Porque era um príncipe de Deus. Eu fiz, agora virou as costas. Fica tranquilo, fica tranquila. Maqui abraçou no deserto quem nem queria abraçar.
Maqui abraçou no pasto quem ninguém queria abraçar. Maqui deu comida no pasto quem ninguém queria comer. Maqui cuidou de alguém que não poderia andar. Maqui deu comida, Maqui deu escola, Maqui deu tudo. Maqui foi pai onde ninguém poderia ser. Maqui pegou uma criança deficiente. Ele devolveu o homem para ser honrado, mas não ouviu mais seu nome na história. Não precisa preocupar, porque às vezes o nosso papel é só guardar Mefibosete para levar para ser honrado no palácio. Às vezes o nosso papel é abraçar um Mefibosete e levar para ser honrado no palácio. Mas tão importante quando ser honrado no palácio é você abrir a tua casa no deserto para receber os Mefibosete que Deus manda. Tão importante quando enviar alguém para ser usado é você abrir a tua casa, a porta da tua casa, sentar na mesa com alguém que está querendo ouvir a palavra e dizer assim: é isso aqui que precisa aprender. É tão importante quando você não pode fazer muita coisa, mas você senta com um jovem, com um adolescente, com um adulto e fala: aqui olha, eu estou te ensinando, porque você vai ir para o palácio um dia. E aquele homem chega. Não se sinta indiferente, porque às vezes não prega, porque às vezes não canta, porque às vezes não... Sabe por quê? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Porque Maqui, sabe o que Maqui fez? Quando ele chegou à mesa, quando eles estavam todos assentados juntos, quando qualquer pessoa chegava, sabe o que Deus fez? Maqui, quando eu olho para você, Maqui, entenda uma coisa, Maqui. Eu sei que você tem problema, Maqui. Maqui, eu sei que você tem a sua deficiência, Maqui. Maqui, eu sei que você não caminha. Maqui, eu sei que você não pode andar, Maqui. Mas vem aqui, Maqui. Você está à mesa com o rei. E quando senta à mesa com o rei, todos somos iguais. Quando ele coloca as suas pernas debaixo da toalha da mesa, vai ficar da sua cintura para cima. Ninguém que entra naquela mesa consegue diferenciar a deficiência de Mefibosete. Sabe por quê? A mesa com o dia da ceia do Senhor, todos nós somos iguais. Faça aquilo que está para você fazer. Levante as suas mãos e comece a fazer aquilo que Deus tem para você fazer. Sabe o que você vai fazer? Você vai abraçar os Mefibosetes. Você vai ativar os Mefibosetes. Você vai lançar os Mefibosetes. Mas de repente você pode estar dizendo assim: mas pastor, eu sou um Mefibosete. Mas entenda, se você se considera um, pode estar no deserto, pode estar no deserto, pode estar num lugar árido, seco, sem alimentação. Mas entenda, no deserto tem casa do pai, no deserto tem um pai de Maqui. E vai chegar um momento que o rei lá no palácio vai ouvir falar o teu nome e vai mandar buscar você para ir sentar a casa com o rei no palácio, porque é hora de Deus te honrar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor proteja a tua casa em nome de Jesus.